Olá! Hoje o tema é sobre relacionamentos, relacionamentos conjugais. No meu vídeo Eu Quero Você Como Eu Quero, eu falei sobre duas coisas que eu disse que ia gravar um vídeo depois, e aí eu vou gravar o vídeo agora, né? Porque sim, assisto os meus próprios vídeos depois e aprendo muito comigo mesma. Tô adorando assistir os meus próprios vídeos. Sou minha fã. Então, eu percebi, eu vou anotando as coisas, eu vejo os vídeos e anoto. Anoto meus insights maravilhosos para fazer comigo mesma e anoto aquilo que eu prometi fazer depois, né? E aí eu tenho um caderninho que eu anoto. Então, teve duas coisas que eu falei no vídeo, Eu Quero Você Como Eu Quero. Como aprendi a brigar com eficiência e por que eu abri mão de fazer DR, né? Estão ligados, os dois temas estão ligados. Eu abri mão de fazer DR porque eu aprendi a brigar com eficiência, tá? Vamos lá. Então, vou contar uma história. Eu tenho um relacionamento com uma pessoa que eu gosto muito da companhia, meu companheirão mesmo, há já 27 anos. E eu digo que nos 10 primeiros anos era briga em cima de briga. E era briga em cima de briga porque eu tentava não brigar. Eu tentava com todas as minhas coisas. Não era só eu que tentava, meu companheiro também tentava não brigar, mas a gente não conseguia. Eu fui me sentindo tão incompetente, isso é 10 anos, não é brincadeira. Eu fui me sentindo tão incompetente para esse tipo de situação de vida, que eu fiquei muito desanimada. Teve um momento que eu fiquei muito desanimada comigo mesma, com a relação, com a experiência. Eu só não desisti de tudo, porque a minha voz, eu vou dizer, a minha voz, depois eu conto a história da minha voz. A minha voz puxava minhas orelhas para eu sair da posição de vítima. Saia da posição de vítima, porque ela é dura comigo, a minha voz. A voz que fala comigo desde os meus 22 anos. E aí eu não saí, eu fiquei, né? Mas passada uma década, e claro que eu não só brigava, não, tá? Eu passei uma década com uma pessoa, né? Mas eu não só brigava, não. Tinha muitas coisas boas, e o que me fazia ficar eram as coisas boas. Não eram as brigas, não, porque as brigas eram chatas, tanto pra mim quanto pra ele, né? A gente ficava muito mal quando brigava. E aí, a minha voz me puxou as orelhas até eu entender o que eu estava fazendo, tá? Eu cheguei no insight. Bom, e eu brigava por causa das DRs, que me ensinaram a fazer, ó. Se você tem alguma coisa que você não gosta no outro, você tem que falar com o outro. Sente e conversa. E fazia essa porcaria que me ensinaram. E era por causa disso que a gente brigava. Por causa das malditas DRs, né? Por quê? Eu descobri que discutir relação, é você sentar com o outro e fazer uma lista do que você critica no outro, do que você não gosta no outro. E você vai lá e diz isso pro outro mudar. Olha que loucura! Você senta com o outro, faz uma reunião. A pauta da reunião é no que você não funciona, no que você é ruim. É por isso que eu quero você como eu quero, né? Eu vou fazer você ficar melhor. Como? Apontando aquilo que você não faz direito. Só que aquilo que o outro não faz direito é a personalidade dele, cara, ou dela. Aí o que você tá dizendo? Você tá todo errado de ser quem você é. Você precisa ser outra pessoa para estar comigo. É óbvio que o outro vai reagir de determinadas formas. Pronto. Ele pode reagir com medo, porque a gente, quando vai fazer uma DR, a gente tá uma aura de se você não faz diferente, você vai ficar sem a minha companhia. Eu vou te soltar. Então, o outro fica com medo, e se ele tem medo, ele responde com, eu vou fazer. Promete mundos e fundo, faz nada. Porque ele não consegue. Ou fica com raiva, que era o caso do meu. Ele dava uma banana pra mim assim. Não vou fazer nada.
No começo ele até dizia assim, não, eu vou experimentar, vou fazer uma mudança. Depois ele foi me dando uma banana, que foi ótimo ele me dar uma banana. Porque se ele não tivesse me dado uma banana, vá pro inferno com a sua DR. E teve uma vez, né, porque como a gente tava brigando muito, toda vez que a gente fazia essa danada dessa DR, ele disse, Nanda, escreve. Porque talvez eu lendo, eu consiga controlar mais os meus sentimentos e a gente não entre na discussão. Eu disse, tá bom, comecei a escrever. Aí ficou pior ainda, né? Porque quando a gente tá escrevendo, a gente bota mais detalhes. E teve um dia, eu achei muito engraçado. Quer dizer, no dia eu não achei engraçado, eu fiquei frustrada. Mas agora, olhando pra trás, eu acho engraçado. Eu vim com o meu papelzinho dobrado pra mandar a minha DR escrita pra ele. Ele fez, é pra mim? Quero não. Quero mais ler nada do que você escreve. Por quê? Ele não disse, né? Lógico. Mas eu descobri por quê. Porque era uma lista de reclamação, cara. Ele estava certo, ele não devia ter lido nem a primeira. Muito bem. Aí eu recolhi, fiquei triste. Achei que ele não queria mais, né, fazer a melhoria dele. Olha que loucura. Bom, depois de muito insistir, essa foi a última momento que eu tentei fazer DR, era por escrito. Aí eu comecei a pensar, né? Eu disse, pô, isso não tá funcionando, eu sou muito incompetente. Eu não sei falar alguma coisa que não ative no outro a chateação, a raiva. Mas cá pra nós não tem uma forma de você fazer isso que não ative no outro ou o medo ou a raiva. Não tem, cara. Mas aí eu não sabia disso na época, né? Aí eu disse, eu não sei fazer isso. Então, o que é que eu faço? Eu vou terminar o relacionamento, né? Vou ficar no relacionamento infeliz porque as coisas não vão do jeito que eu quero? E aí foi que eu tive um insight. Eu digo, minha filha, veja bem. Se você não sabe fazer harmonia, não sabe fazer paz no relacionamento, use a briga. Brigue com inteligência. Brigue. Não o que você sabe fazer, né? Brigar, né? Arengar. Pronto. Então arenga. Aceita que você só sabe arengar. Primeira coisa, aceita que dói menos. Aceita. Em vez de ficar tentando fazer uma coisa que tu não sabe, faz uma coisa que tu sabe, que é brigar. Bom, então ok, vamos brigar. Briga com inteligência. O que é brigar com inteligência? Lá vai eu pensar sobre o que é brigar com inteligência. No meu caso, eu descobri que era o seguinte. Eu brigava porque eu entrava no automático das minhas emoções e lá. Não era o que eu queria, mas era o que eu fazia. Acho que a mesma coisa é pro meu parceiro, tá? Mas eu não tenho nada a ver com o meu parceiro. Isso aí é coisa dele. Eu tinha que ver a minha. Por que eu brigava? Eu brigava porque eu entrava nas minhas neuroses e subia raiva, subia medo, subia tristeza. E eu ia pro automático e não conduzia as minhas falas para racionalidade, sim para o estado emocional. Eu disse, ok. Na hora não dá para fazer nada. Briguei. Dá para fazer depois. E foi isso que eu aprendi, que era briga inteligente. Então, na hora eu brigava, me descabelava, arengava, ficava triste, ficava com raiva, ficava com medo, ficava com todas as emoções que desconcertam a gente. Mas o que é bom nas emoções? Elas passam muito bem. Quando elas me passavam, a minha racionalidade voltava. E aí era a hora de eu compreender o que foi que em mim causou aquele estado. Quais eram as minhas ideias, quais eram os meus, as minhas sensações, o que é que eu estava querendo e por que é que eu estava querendo aquilo, para que eu estava querendo aquilo. Então eu comecei, toda vez que acontecia uma coisa dessa, eu vinha aqui para o consultório e escrevia. Primeiro eu desabafava, né, no papel para não encher o saco dos outros, porque esse negócio de desabafar nos ouvidos dos outros é o ó do borogodó. Né? Eu desabafava por papel. Na época eu já não tinha mais terapia, eu estava sem terapeuta na época, porque eu já tinha aprendido a fazer o que era para fazer com a terapia, então eu fazia comigo mesmo. Aí eu escrevia, aí eu lia, tentava compreender aquela pessoa que estava ali, né? E aí eu entendia, ia dando as soluções. Olha, tem isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E eu comecei a entender, que é uma coisa que até que eu digo agora até para os meus clientes. Amar não é tentar corrigir o outro, né? É
absorver o outro do jeito que ele tá e receber do outro aquilo que ele realmente pode dar pra gente. Aquilo que ele não pode dar pra gente, não é pra gente ficar ali insistindo que a gente quer dele, vai de outra pessoa. Vai pra outra pessoa, cara. Ah, Nanda, e se for sexo? Abre a relação. Diz, olha, eu tenho tal coisa no sexo que não tá combinando com a gente. Eu quero isso. Porque veja, a gente só tem uma vida. Como Nanda, eu só tenho essa. Meu espírito reencarna, eu até acredito. Mas Nanda só tem essa. Se eu passar a minha vida todinha com um desejo não realizado, porque a relação em que eu tô me restringe, eu não tô fazendo nada comigo. Então, por isso eu tenho que lutar pelo aquilo que eu desejo. Mas não tenho que obrigar o meu parceiro a me dar aquilo que eu desejo. Aí entra em combinação. No meu caso, eu e meu parceiro não queremos nada tão diferente do outro. Então deu pra gente ficar junto. Mas se, por exemplo, eu cismasse de querer uma coisa que meu parceiro não pode me acompanhar, a solução era realmente, na conversa e não fazendo DR, mas no diálogo dizer, olha, tem essa coisa aqui que eu quero. E eu quero que venha de um parceiro conjugal. E você não pode me dar. Não pode, não quero forçar você a me dar isso, você não pode, naturalmente você não pode me dar. Então eu vou precisar me desligar de você e buscar um outro parceiro que possa me dar isso nesse momento. E veja bem, nós estamos há 27 anos juntos e não garante que daqui no ano que vem isso não aconteça. Tá? Ele ou eu cismarmos de querer uma coisa que um ou outro não possa oferecer na relação conjugal, e a gente precisa separar. Tá tudo bem. Eu não vou perturbar meu parceiro por uma coisa que eu desejo muito e ele não pode me acompanhar nisso. Não vou dizer, venha porque você é meu parceiro, porque a gente já passou 27 anos juntos, agora você tem que vir comigo porque já investi muito nessa relação, perdi 27 anos da minha vida, agora você tem... De jeito nenhum, não perdi não. Nem um segundo desses 27 anos. Todos eles foram de ganho enormes. Eu só tenho a agradecer. Então, se eu precisar me despedir do meu parceiro ano que vem, o mês que vem, quem sabe, ou semana que vem, eu não sei, eu vou me despedir dele com muita gratidão. Certo? E isso está aberto ainda. Ok? Está aberto. Pode acontecer a qualquer momento. Não aconteceu até hoje. Tudo que a gente precisa em termos de convivência, a gente obtém um do outro. E quando a gente não obtém, por exemplo, ele gosta de beber. Gosta de beber cerveja, gosta de beber vinho, eu não gosto. Eu até bebo um golinho do dele, mas não gosto. Eu não sento numa mesa com um copo de cerveja e, que maravilha. Ele não faz isso comigo. Ele faz isso com outras pessoas. Às vezes eu tô presente, né? Por exemplo, a companheira de bebida na caminhada é Rosa, né? Então tá lá a Rosa. Rosa fica a esposa de bebida dele naquele momento. E tem momentos que eu não estou, porque Rosa bebe pouquinho. Tem amigos de meu companheiro que bebe muitão. Nesses eu nem vou nas coisas. Então ele vai e faz isso com os amigos e amigas que ele tem. E que fazem isso, que gostam disso. Eu não preciso fazer. E ele não precisa que eu vá junto. Ele sempre me convida. E sempre me diz, será uma alegria se você vier. Mas eu que não quero ir. E eu não vou. E ele vai, e ele fica feliz, contente, e volta alegre, e volta animado. E tem coisa para me contar, e pronto. Tá? Então, tem coisas que... vice-versa, tem coisas que eu faço. Por exemplo, eu adoro ler. Certo? E gostaria muito que meu parceiro lesse comigo. Às vezes até ele faz o bichinho, porque ele é mais legal do que eu. Ele faz, vamos, eu leio, ele escuta, fica ali escutando, né? Mas ele não ele prefere outras coisas. Ele gosta de aprender, mas de outro jeito, né? Então, o que é que eu faço? Eu leio sozinha e discuto com quem aparecer o livro. Pronto, tá resolvido. Não tem problema aí. Tá? Eu não vou ficar exigindo que ele faça uma coisa que não é naturalmente aquilo que ele gosta de fazer ou de me dar aquilo. Eu hoje em dia, eu só recebo do meu parceiro
aquilo que ele pode naturalmente me dar, ou que está querendo me dar, mesmo que não seja natural nele. Certo? Eu peço, eu continuo pedindo, mas sabendo que eu é que preciso e que ele pode me dizer não. Certo? Então, quando eu quero, por exemplo, eu quero ler, estou até com um livro agora que eu vou convidar ele para ler, porque eu achei que ele podia gostar. Mas se ele disser, não, eu não estou afim, tá tudo bem. Qual é o problema? Eu já li o livro, posso então. Se eu quiser debater esse livro, vai aparecer gente para debater comigo. Não preciso me preocupar com isso, tá? Então, aí foram mais 10 anos treinando arengar de forma inteligente. Porque, de início, como tudo que a gente está aprendendo, eu não fazia isso com excelência. Eu hoje faço com excelência. Em mim, tá? Eu ainda perturbo o meu parceiro no sentido de aborrecê-lo. Né? De vez em quando, aborrecê-lo. A gente se distrai, cara. Eu aborreço pessoas. E normalmente eu aborreço pessoas quando eu me distraio. Tá? Aí eu ajo mais naturalmente, do meu jeito, que aquela pessoa não é muito afável daquilo, aí eu toco naquilo, tá? E nessas horas eu, às vezes, acho engraçadinho, porque hoje eu tô achando tudo engraçadinho, né? E as pessoas se ofendem quando eu acho engraçadinho, porque eu começo a rir. Aí ele às vezes se ofende. Você tá rindo do quê? Né? Mas é engraçadinho. Mas assim, comigo já não rola mais. Então, pra mim, eu sou excelente na briga inteligente. Tá? Eu não me perturbo mais. É muito raro me perturbar. Eu acho que faz tempo que eu realmente não me perturbo com um desentendimento, vamos colocar assim. Pelo contrário, eu acho bonitinho agora. Eu acho bonitinho as pessoas se desentenderem comigo. Eu compreendo que o desentendimento tem a ver com o outro, não tem a ver comigo. Eu compreendo que eu ativei o desentendimento agindo de uma maneira que tocou na neurose daquela pessoa, que não está ainda completamente elaborada, tá? E pronto. Acabou-se. Se a pessoa não sabe brigar com a inteligência, o problema é dela. Eu aprendi. E só preciso aprender para mim, eu não preciso aprender para os outros. Porque a paz eu só preciso fazer em mim mesma. Não preciso fazer paz para os outros. Eu só preciso fazer... Não quer dizer que eu vá fazer o inferno da vida dos outros, pelo amor de Deus. Porque quem está em paz não faz o inferno na vida do outro. Você, Nana, mas você acabou de dizer que às vezes perturba a vida. Sim, quando eu estou distraída, eu me esqueço que aquela pessoa tem um ponto frágil. E aí eu vou naquele ponto frágil. E é isso que faz a pessoa se perturbar comigo. É eu, sem querer, bater na quina do ponto frágil daquela pessoa. E a mesma coisa que acontecia comigo. Quando alguém batia um ponto frágil, eu tô tendo muito menos ponto frágil hoje em dia. Então, para acertar um ponto frágil, leva muito tempo em mim. Mas tem ainda, tá? Mas assim, quando até toca um ponto frágil meu, sobe as emoções. Eu perco a racionalidade e é aí que eu entro numa discussão sem necessidade nenhuma. Porque não tem necessidade. Aliás, não é nem que não tenha necessidade, porque se a gente tá fazendo, tem uma necessidade. Não tem resultado. Discussão não tem resultado. A não ser que seja uma discussão inteligente. Que você depois vai pensar sobre a discussão. Aí tudo bem. Mas só discutir por discutir foi o que eu fiz durante 10 anos, não mudou nada na minha vida. Só mudou quando eu comecei a discutir de forma inteligente. Aceitar que eu não sabia fazer diferente, então eu entrava na briga mesmo. Tudo bem, não vou mais evitar isso, porque enquanto eu estava tentando evitar, eu brigava mais. Veja que coisa interessante. Quando eu aceitei que eu brigava, eu diminui metade das brigas. Engraçado, a tentativa de não brigar aumentava o número das brigas. Quando eu disse, ok, tudo bem que eu brigue, diminui a metade. E aí essa metade que ficou muito mais fácil de eu ir resolvendo. E aí eu não faço mais DR, a não ser comigo mesma. Eu digo assim, serve discutir relação? Serve. Com você mesma. Você vê quais são os pontos em você que estão doloridos. Não é nem que você está errada, você nunca está errada. Ninguém está errado. Tá todo mundo certo. Tá? Então eu vejo quais são os pontos da minha certeza que está dolorido. Eu até tenho um professor que dizia assim, a certeza absoluta é o delírio do neurótico. Tá? Então toda vez que você tiver com certeza absoluta, significa que você está no ponto neurótico e está delirando.
Então você vai ver as suas certezas absolutas, o que é certíssimo para você, e vai olhar para ela e saber, aqui tem um ponto de neurose, certo? E aí eu preciso olhar para esse ponto de neurose, limpar esse ponto de neurose em mim, de mim para mim mesma, ou com um terapeuta. Eu já fazia comigo mesma e funcionava, mas a maioria dos seres humanos ainda precisa de um terapeuta para poder ajudar ele a limpar essa ferida. Eu recomendo, como sempre vou recomendar, um processo de autoconhecimento é importantíssimo para que a gente possa limpar todas as nossas neuroses e se doer menos com a vida. Só tem esse jeito de ser feliz na vida. É limpar a neurose e se doer menos. Ou doer nada. Se você conseguir chegar sem doer nada, melhor ainda. E não é doer nada fingindo, não, nem me importo mais com isso porque já fiquei de casca grossa. Isso não é cura. Tá? A cura é você ter casca fina. Não é casca grossa, é casca fina e ainda assim não sentir dor. E para isso leva muito tempo, muito trabalho, muito autoobservação. Bom, por hoje é o que eu queria dizer. Curta, compartilhe, comente, porque a gente vai salvar o mundo com esse vídeo. Não precisa. Se você quiser curtir, compartilhar, massa, mas não é para salvar o mundo não, que a gente não precisa salvar o mundo, tá? O mundo tá perfeito do jeito que ele é. É como diz Luiz Rey, o mundo é perfeito e em mutação, certo? Ele está em mutação, ele está sempre se mudando, evoluindo, crescendo, mas ele está sempre no melhor lugar dele, para agora. Então a gente não precisa salvar o mundo já está salvo. Só em evolução, e só está em evolução. E o que a gente pensa que é ruim, é só ele em evolução. É só o mundo, o universo todo em evolução. A gente é que julga, condena, critica, diz está errado, está desse jeito. Não está, está certo. Tudo que acontece está certo. Você está sempre certa. Não neuroticamente, mas você está sempre no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Aceite isso e você vai ver que o mundo começa a mudar na frente da sua vista, certo? E você vai começar a rir mais do que chorar. Então, curta, compartilhe, comente e até a próxima.